Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você entende o valor das promessas que foram feitas a Abraão? As promessas a Abraão são chaves para um entendimento profético fundamental. Esse é o meu tema hoje, queridos irmãos. Como é que as promessas a Abraão são críticas? Pois são críticas para termos um entendimento profético fundamental que Deus deu à Igreja de Deus e que o mundo cristão não entende. O mundo não entende porque rejeita este entendimento fundamental que Deus deu à Igreja e que é fundamental para entendermos as profecias dos tempos do fim. Embora eu não esteja a falar de várias profecias de várias outras nações ao tempo do fim hoje, eu quero explicar como as promessas a Abraão são críticas para entendermos o plano de salvação de Deus. Sim, este entendimento, queridos irmãos, tem sido negligenciado, tem sido ignorado, tem sido ridicularizado, tem sido abusado, tem sido desacreditado pelo mundo em geral. E principalmente por aqueles que são inimigos da Igreja de Deus. Por que este entendimento é tão importante? Porque, queridos irmãos, o golo final, o objetivo, a meta das promessas a Abraão é a benção de todas as nações. Note bem que o golo, a meta, o objetivo de Deus, isto é, o plano de Deus para a humanidade, é revelado e descrito como é desenrolado através das promessas a Abraão. Vejam, queridos irmãos, aqui em Hebreus capítulo 2, começando no versículo 6, Hebreus capítulo 2, começando no versículo 6. Diz assim: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só Pai. Por isso é que ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Queridos irmãos, o plano de salvação de Deus para nós é para nós sermos filhos de Deus, no reino de Deus, com a glória que Deus tem.
semelhante à dele. Vejam em Romanos capítulo 8, versículos 16 a 17. Romanos 8, versículos 16 a 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, com uma glória semelhante à dele. Isso é uma glória que será revelada em nós. E vamos ser semelhantes a Ele. Veja também em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 1 a 3. 1 João capítulo 3. Versículo 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou como é que vamos ser. Porque isso só vai ser manifestado na ressurreição. Vejamos, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos ser semelhantes a Jesus Cristo, do mesmo género que Ele é e que o Pai é, da mesma família, Deus. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Queridos irmãos, isto é uma esperança enorme. E precisamos de nos esforçar, de purificar, quando temos esta esperança, assim como Ele é puro. Como é que Deus fará de nós filhos dele? Ora, o processo, o plano de salvação de Deus é descrito pelos dias santos de Deus. Nós temos guias de estudo bíblicos a descrever os dias santos de Deus. Brevemente, começa com a Páscoa, representando o que Jesus Cristo fez pela fé que Ele teve, a fé de Cristo, para dar a sua vida por nós e o seu sangue por nós. Depois, o segundo período da festa é os dias dos pães asmos, em que nós, vendo a fé e a fidelidade de Deus, nós entendemos que temos que ser fiéis também. E por isso temos que obedecer a Ele. Depois, a terceira festa é o Pentecostes, que é quando recebemos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, a ajuda do poder de Deus para podermos continuar neste caminho. Depois temos que vencer até ao fim. E ao fim, que é quando morremos, ou quando Jesus Cristo vier, simbolizado pelo dia das trombetas, isto é, a ressurreição, a primeira ressurreição. Mas para adiante, depois continua este plano, porque não é só a primeira ressurreição dos santos, mas é então o dia de expiação, que é a próxima festa, que é quando significa que o enganador, Satanás, é removido, é imprisionado. Depois vem o período da festa dos tabernáculos, o reino milenial, em que todo mundo vai aprender a verdade de Deus. E como é que vão aprender a verdade de Deus?
Como? Aí está o ponto da importância de que, além do processo de salvação, que é representado pelos dias santos, Deus divulgará o ensino por todas as nações e a todas as nações e todos os povos, como no reino milenial. Vamos ver daqui a pouco. E depois, a última festa, que é o 8º dia, ao fim da festa dos tabernáculos, o último grande dia, o julgamento do trono branco. E depois Deus entrega tudo, Jesus Cristo entrega tudo ao Pai. E então haverá um novo céu e uma nova terra e uma eternidade para aqueles que agora são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e glorificados com Ele, como lemos em Romanos 8. Então, vimos que deste processo de salvação, através da Páscoa e dos paisasmos e do que isto significa, do que nós temos que fazer e praticar. Mas como é que Deus vai pôr isto em prática no reino milenial, a nível físico, a nível nacional? Como é que Deus vai pôr isto em prática e ensinar a todas as nações a ser Como é que Deus vai usar um exemplo, uma luz, um farol de esperança para todas as nações? Quem é esse farol? Ou, noutras palavras, qual é o papel das nações de descendência israelita? Qual é o papel que vão ter que executar no reino milenial? E o papel que deviam ter executado nesta era, mas que não, e que falharam terrivelmente. Aí está a importância deste entendimento profético fundamental. O entendimento destas promessas a Abraão. A promessa a Abraão é essencial para sermos justificados. Pois vejam comigo aqui em Romanos capítulo 2, versículo 10 a 12, Romanos 2, versículo 10 a 12, diz assim: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não discrimina as pessoas. Deus quer que todos cheguem à salvação. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Está claro, queridos irmãos, que não somos justificados pela lei, pois todos pecamos. Vejam 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 56. 1 Coríntios capítulo 15. 56. O aguilhão da morte é o pecado. Aquele que pica e que causa a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Nós não somos justificados pela lei. Nós somos justificados de graça por causa da fé de Abraão. Foi dado a nós. Veja aqui, em Gálatas, através de Abraão, está claro, por causa da fé de Cristo. Não estou a dizer que não seja isso, mas quero explicar aqui a importância da fé de Abraão neste plano. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E Deus não é diferente a Abraão do que nós.
Abraão creu, teve fé. E pela fé foi-lhe imputado justiça. Legalmente é como se ele não tivesse pecado. Foi-lhe imputado para a justiça. Depois veja no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti, isto é, em Abraão, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vemos aí a importância da fé. E vejamos então o que Abraão fez, que está em Gênesis, capítulo 12. Vamos ver alguns pontos em Gênesis, talvez ponham assim uma marcação aqui em Gênesis, porque vamos de vez em quando voltar a Gênesis de novo. Mas Gênesis, capítulo 12, começando no versículo 1, ora disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão teve aqui uma ação baseada em fé, porque ele acreditou no que Deus disse a ele. E por isso a fé produziu ações. E Abraão obedeceu. Como diz, Abraão disse assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Obedeceu. Confiou na fidelidade da palavra de Deus. Certamente, quando saiu da família, da casa do seu pai e da terra, e saiu desse local, teve resistência. Certamente teve resistência. Teve oposição. Mas mesmo assim, obedeceu. Qual de nós, para sairmos do caminho deste mundão, para vivermos no caminho que Deus nos ensina para viver, temos resistência por outras pessoas, mas temos que o fazer. Temos que ter fé na palavra de Deus, temos que confiar na palavra de Deus. Mas as ações não nos justificam. As nações provam que queremos. Obedecemos porque queremos. E por isso o resultado diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações, todas as raças, todos os povos serão abençoados. Deus decidiu, escolheu trabalhar através daquela família, que era uma família de Abraão, foi obediente, e por isso aprenderam certas lições, Abraão, Isaque e Jacó. E José aprenderam certas lições e foram obedientes. Queridos irmãos, vemos aqui, Deus decidiu lidar com uma família e através dessa família lidar com o resto de todas as outras famílias do mundo.
Quer dizer, Deus não está a lidar assim com todas as famílias, mas está a lidar através de uma família e das nações e dos membros dessa família que se tornou várias nações, e através dessas nações todas as outras nações do mundo. Uma coisa organizada assim. O contexto, queridos irmãos, aqui, o contexto mundial, o contexto das nações do mundo, é que a família humana não tinha obedecido a Deus. Desde o ponto de Adão, eles obedeceram. Do ponto de Noé, e desobedeceram depois. Mas aqui chegamos a um ponto. Vejam aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: e assim se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, acreditou, confiou na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sim, todos nós temos pecados. Mas quando cremos em Deus, essa fé nos é imputado para a justiça. E Abraão diz assim, foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Então veja também aqui no mesmo livro de Tiago, no mesmo capítulo, no versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi justificado pelas obras, mas a fé é operante pelas obras. É diferente. As obras demonstram que cremos. Fazem com que a fé seja uma fé viva. A fé é aperfeiçoada. Aqui está uma grande parábola. Aqui está uma grande parábola. Diz aqui, quando Abraão ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Isso foi um ato de fé. Está uma parábola em que, tal como Abraão sacrificou o seu filho Isaque, ou estava pronto a sacrificar, Deus o Pai sacrificou o seu filho, Jesus Cristo, seu filho unigênito, por nós. Por outro lado, tal como Isaque, que já era um jovem ou bem adolescente, ou um jovem nos seus 20 e pouco anos. Mas não era um bebê, não era um menino pequenino que não tinha força. Isaque aceitou, humilhou-se, submeteu-se ao Pai. Tal como Jesus Cristo submeteu-se ao Pai. Vejamos então aqui em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Sabemos esta escritura muito bem. Porque Deus amou ao mundo. Não diz Deus amou os israelitas. Não diz Deus amou os brasileiros. Não diz Deus amou as pessoas desta nação, ou daquela nação, ou desta raça, ou de outra raça. Amou ao mundo. Todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as línguas. Ao mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê. Acreditar em Cristo. Não pereça.
mas tenha a vida eterna. Mas como vimos, crer é operante através de obras. Vejam aqui como isso foi o que o Pai fez. Vejam como Jesus Cristo se submeteu ao Pai, tal como Isaac se submeteu ao pai Abraão. Vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E aí está a mentalidade, a maneira de pensar que nós devemos ter. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Que nesta parábola é o que Isaac teve para com o pai Abraão. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, Jesus Cristo era, existia, subsistia em forma de Deus. Estava ao lado de Deus. Não julgou-os como usurpação, isto é, não julgou como coisa de ser mantida, mas abriu a mão. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas abriu a mão. Antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, isto é, tornando-se um ser humano, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e a morte na cruz. A analogia é o que Isaac estava pronto a fazer. E por isso vê-se esta comparação física com o eterno, com o celestial. Por isso, esta promessa a Abraão aponta à promessa de Deus e à fidelidade de Deus. É um simbolismo. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Para promover a fé, que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Nós falamos acerca do que é o plano de Deus, virmos a ser co-herdeiros de Deus, com Cristo, para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Isto é, esta esperança da vida eterna, que o Deus, o Altíssimo, o Pai, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isto é, antes da criação do tempo. O que é que isso quer dizer? Antes da criação do mundo, porque o tempo, da maneira que nós marcamos o tempo hoje em dia, é com o movimento do dia e da noite, dos anos, isso tudo, do sol, e essas da lua, isso tudo. Quer dizer, antes da criação deste relógio nos céus e na terra, deste relógio da criação do mundo. Porque este relógio é que nos dá os tempos que nós entendemos hoje em dia. E antes da criação, antes de criar o mundo físico, Deus já tinha prometido isso. Prometeu. Eu vou fazer filhos e filhas de Deus.
herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e o outro ser da forma de Deus se submeteu, se esvaziou, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6, se esvaziou e se humilhou, se esvaziou da forma de Deus e se humilhou para morrer na cruz, sem culpa, sendo acusado falsamente, para abrir o caminho para nós, simbolizado pela Páscoa. Queridos irmãos, continuando então a ler em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vejam aqui começar do capítulo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pais de numerosas nações. Através de Abraão e seus filhos, ele seria pai de muitas nações. Abraão já não era o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abraão não será o teu nome, e sim Abraão. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Uma aliança para as nações descendentes de Abraão. Mas diz assim, a aliança para ser o teu Deus e da tua descendência. Aí está um significado duplo, que representa o seu descendente, que veio a ser Jesus Cristo. O descendente pelo qual esta promessa foi feita a Abraão e ao descendente. E esta promessa depois foi feita também com Isaac. Veja no versículo 15. Diz assim: disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Isto é Isaac. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Isto é do filho, Isaac. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: um homem de 100 anos a nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos? Sim, ela já tinha esta idade em que tinha passado a idade que normalmente poderiam ter filhos, embora ela nunca tivesse tido filhos. Versículo 18, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti, que era o outro filho. E Deus respondeu, versículo 19, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. A aliança, Abraão, vai ser através de ti e através do teu filho Isaque. Aliança perpétua para a sua descendência. Então vejam em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, diz assim: depois destas coisas pôs Deus Abraão à prova. Foi quando Abraão foi provado. E lhe disse a Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vai com o teu filho Isaque, a quem amas, tal como Deus Pai deu o seu filho unigênito, que ele ama. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Imagine o que foi que se passou pela mente de Abraão, pela mente de Isaque. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque. Imagino que Isaque estava a pensar. Mas não lutou, não diz Isaque lutou. Não. Isaque submeteu-se. Aí se vê este simbolismo do pai estar preparado a sacrificar o filho, que Deus não quer que se faça isso, e por isso não permitiu, mas era um teste para provar a obediência. Mas que aponta a que o pai fez com o seu filho Jesus Cristo por nós. Porque Deus ama o mundo todo. Amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, lhe respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tal como o pai deu o seu único filho, unigênito, por nós. E por isso diz assim no versículo 16, e disse o anjo do Senhor a Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, isto é, em tua semente, como diz na Almeida Revista e Corrigida, ou em tua descendência, como ela diz na Almeida Corrigida e Fiel, nela, em tua semente, serão benditas todas as nações da terra. Representando aqui, especificamente, a Jesus Cristo. Porquanto obedeceste à minha voz. Vê-se aí a importância das promessas feitas a Abraão. Todo o mundo receberá bênçãos físicas e espirituais através dos descendentes das nações provenientes de Abraão e da semente que é Jesus Cristo. Dos descendentes de Abraão e Isaque. Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, tua semente, como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência, na tua semente, serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados. Abraão guardou os mandamentos da lei de Deus, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pelas obras, a fé é operante. A fé é necessária
mas a fé é aperfeiçoada pela obediência. Vejam em Gênesis capítulo 35, versículo 9 a 11. Diz assim: vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E agora isto é o filho de Isaac, Jacó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó agora torna-se Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Grandes promessas que são feitas aqui. Grandes promessas. E, queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico que explica em maior detalhe acerca destas promessas. Queridos irmãos, isto não é uma questão que há nações melhores, porque fizeram e fazem muitos erros, e vão ser castigados por causa desses erros. Mas vemos que têm um propósito, têm uma missão, têm uma responsabilidade. Sim, Jacó teve 12 filhos. Vocês sabem a história de como Jacó, porque através dele, um dos seus filhos, José, foi uma benção para a família quando ele foi para o Egito, embora como escravo, foi para o Egito e daí veio a ser aquele que foi uma benção, porque poupou comida durante os 7 anos de fome para dar às outras nações e dar à sua família. E assim foi uma benção para a sua família e para as nações. José. E de José vieram 2 filhos, Efraim e Manassés. E hoje em dia, nessa mesma parábola, Efraim e Manassés têm sido uma benção para o mundo. Aí, isto, queridos irmãos, está tudo explicado neste guia de estudo bíblico, dando várias provas específicas aqui. Mas, continuando, vejamos aqui quando Jacó estava a morrer, a fechar os olhos, e diz assim no Gênesis capítulo 48, versículo 16, diz assim: o anjo, o Jacó chamou o José e os seus filhos, o Efraim e Manassés, vemos aí no versículo 14, e cruzou as mãos sobre eles, e depois disse assim o anjo, no versículo 16, que me tem livrado de todo o mal, abençoa estes rapazes, seja nele chamado o meu nome. Qual é o nome de Jacó? Israel. E por isso esses 2 rapazes, Manassés e Efraim, são Israel também. São parte destas tribos de Israel. Nele seja chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresceram em multidão no meio da terra. E depois vejam no versículo 19 e 20. Mas seu pai o recusou, quando disse: não, troca as mãos, as mãos estão cruzadas. Disse: não, eu sei, meu filho, disse Jacó a José, eu sei, porque ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aí vê-se esta profecia de uma grande nação e uma multidão de nações. Multidão de nações, o Reino Unido, inglês, britânico e uma nação grande, Manassés. Vê-se esta profecia e assim vê-se que eles foram abençoados. Depois vê-se quando, no capítulo 49, chamou-se Jacó aos seus filhos e disse: juntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Isto é no tempo do fim. No tempo do fim, na era do fim, agora. E depois vê-se Ruben, no versículo 3, tu és o meu primogênito. Mas tu, como diz assim ao fim do versículo 4, subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama.
Sim, o Reuben cometeu incesto com a criada Bila de Raquel. E por isso perdeu o direito a essa primogenitura, e isso foi dado ao primeiro filho através da Raquel, porque ele era o primeiro filho através da Lia. Mas então o primogênito foi dado ao primeiro filho através de Raquel, que foi José. E aí então a Efraim e Manassés, porque esses dois tomaram a posição de filhos de Israel. O direito de primogênito foi para o primogênito via Raquel. Podem ler isso em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 a 2. Continuando então em Gênesis 49, versículo 10, diz assim: o cetro não se herdará de Judá. Os reis, o reino não se herdará de Judá. Mas a primogenitura foi para o outro filho. E daí, de Judá, veio Cristo, que é o rei. Os reis vêm ali, o bastão dentro dos seus pés, até que venha Siló, isto é, Jesus Cristo. Vejamos então no versículo 22 a 25, também de Gênesis 49. Diz assim: José, isto é, Efraim e Manassés, é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Nações das que têm muitas coisas físicas. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas o seu arco, porém, quer dizer, muitas nações estão a atacar contra eles, mas eles continuam a manter-se fortes. Diz assim: o seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos, não é porque são melhores pessoas, não é porque são mais inteligentes, mas é pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com benções dos altos céus, com benções das profundezas, com benções dos seios e da madre. E assim, estas nações foram muito abençoadas. Como eu mencionei, é uma história bem descrita neste guia de estudo bíblico. Bem descrita neste guia de estudo bíblico. Os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Esta explicação de descendência existe também, não só na Igreja de Deus, mas existe também em outras organizações. Infelizmente, usam como explicação de que por estas duas nações vem o reino de Deus na terra. Não. Estas nações não são o reino de Deus. E, ao fim de contas, estas nações cometeram muitos pecados. E cometem muitos pecados. E falharam na missão de serem um farol de esperança. Sim, embora através delas muitas benções têm existido ao mundo inteiro e tem havido paz durante uns anos em certas nações, tem havido uma certa paz, mas vão ser castigados, como lêem em Levíticos 26 e Deuteronômio 28. Se obedecerem a Deus, são abençoados, mas se não obedecerem a Deus, vão receber grandes castigos. E, queridos irmãos, estamos a pé do tempo em que esses castigos vão ser implementados, vão ser entregues. E está-se a ver já esta queda destas nações. Você basta ver as manchetes hoje em dia, que estas nações já não são o que eram. Já não são o que eram. Mas estas nações israelitas, ou descendência israelita, são críticos para entendermos a plena fidelidade de Deus. Que Deus é fiel. Prometeu certas benções às nações e aconteceu. Foram abençoadas. Infelizmente, desobedeceram. E estão a desobedecer cada vez mais. E vão ser castigadas por causa disso. Castigo grande. E por isso, estas nações demonstram
como membro da família de Deus, o membro da forma de Deus, aquele que era da forma de Deus e que se esvaziou, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Jesus Cristo fez uma aliança com Abraão e como foi fiel. E por isso essas nações de descendência de Abraão, israelitas, receberam grandes bênçãos físicas. Também estas nações demonstram que através da fé de Abraão e da fidelidade de Deus, todas as promessas serão realizadas. Abrindo uma porta, abrindo a possibilidade, através dos descendentes destas nações, para que todas as nações possam vir a ser abençoadas. Vejam em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 a 7. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 a 7. Isto é o que estas nações deviam ter feito e não fizeram. Mas o ponto aqui está. Em Deuteronômio 4, versículo 6 e 7, diz assim: guardai estes mandamentos, estes ensinos, estes princípios que Deus deu a eles. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, isto é, perante as outras nações, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Porquê? Porque dão glória a Deus. Estas nações deviam ter sido um farol de luz, de esperança. Estas nações israelitas deviam ter sido um farol de luz, de esperança para o resto do mundo. Para o resto do mundo ver e dizer, como diz no versículo 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Estas nações de descendência israelita deviam ter sido um farol, uma luz de esperança para o mundo, para que todo o mundo olhasse para elas e desse glória a Deus. Porque, ao fim de contas, essa é a razão que Deus escolheu estas nações e deu estas promessas a Abraão. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que toda a humanidade seja salva. Seja de que cor nós sejamos, seja de que nação nós somos. Deus quer que todos os povos, todos os homens sejam salvos. Está claro, mulheres também, não é? E chegam ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todas as nações e pessoas de todas as raças sejam salvas. E depois lemos, você estude, por exemplo, Romanos 9, 10 e 11. Aí vê-se que Deus está a liderar com Israel, com as nações israelitas. E embora eles tenham tropeçado, para dar uma oportunidade aos gentios para entrarem. E depois, quando vemos que, embora eles terem tropeçado, uma benção para os gentios, quanto mais quando elas forem abençoadas no reino milenial, vai ser uma benção ainda maior para os gentios, para as outras nações todas. Vejam, por exemplo, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11 a 12. Romanos 11, versículo 11 a 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram estas nações israelitas para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão. Sim, porque tropeçaram. Pecaram. E por causa da transgressão destas nações. Nações de descendência israelita. Veio a salvação aos gentios. Para pô-los em ciúmes.
para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, para as outras nações, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude no mundo da manhã. Quanto mais a sua plenitude no mundo da manhã. Veja então no versículo 25 a 26 do mesmo capítulo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, estas nações de descendência israelita, que inclui as nações de língua de fala inglesa. Veio endurecimento em parte a estas nações, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, no reino milenial e para lá, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Virá de Sião um libertador, que é Jesus Cristo, e ele apartará de Jacó as suas impiedades, as impiedades. Por isso vimos que estas nações demonstram como Jesus Cristo fez uma aliança com Abraão. Vimos que demonstram que através da fé de Abraão e a fidelidade de Deus, todas as promessas serão realizadas para que todas as nações sejam abençoadas. E em terceiro lugar, demonstra como Deus restaurará Israel e liderará todas as nações à salvação através de Israel. Pois Israel será no reino milenial, no milénio. Israel, as nações israelitas serão um farol de esperança para o mundo inteiro. O que deviam ter sido. Vejam em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 16. Ezequiel, capítulo 37, versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel e seus companheiros. E depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, isto é, Efraim e Manassés. Pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E depois junta-os um ao outro. Juntam-os um. Faz deles um. Echad. Um ao outro. Faz deles um. Echad. Um só pedaço. Para que se tornem apenas um na tua mão. Quer dizer, estas nações israelitas, as 12 nações, vão ficar todas juntas. As nações de descendência da tribo do norte, que era Israel, e da tribo do sul, que é Judá, vão ser todas unidas. Vão ser um. Vejam no versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Queridos irmãos, isto é no milénio. Ainda não aconteceu. E um só rei será rei de todos eles. O rei Davi. Ressuscitado. Ainda não aconteceu. Está no reino milenial, quando Jesus Cristo vier. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Dividirão em dois reinos. Vejam no versículo 28. As nações saberão. Isto é, todas as outras nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E todas as nações vão olhar para eles e seguir o exemplo deles. Seguir o exemplo deles. Vão ser só uma nação. Veja então em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, isto no milénio, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações,
Homens que falam português, que falam espanhol, que falam chinês, que falam japonês, de todas as línguas das nações. Estes homens, todos, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu. Vai ser só uma nação. E lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Esta nação de Israel, unida no reino milenial, vai ser um farol de esperança para a humanidade. Para toda a humanidade, para todas as nações, para todas as cores, para todas as raças serem abençoadas. Vejam também em Zacarias capítulo 14, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Rei vindouro, que será Jesus Cristo a reinar na terra, o Senhor Yahweh dos Exércitos, Jesus Cristo, vai reinar na terra no milénio, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Deus usará Israel unido agora como um povo, para guiar todas as outras nações, para ser, como disse, um farol de esperança para o mundo inteiro. Mas entretanto, as nações de fala inglesa estão a desobedecer a Deus. Correntemente existe uma grande guerra cultural nos Estados Unidos. Uma grande guerra cultural. Uma nação dividida não se manterá em pé. E vai cair. E vai cair. Isso vai acontecer brevemente, irmãos. Vejam em Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia. E não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel. Mudou de nome. São as 12 nações israelitas. Ele, porém, será livre dela, mas vai haver primeiro um dia de angústia, que no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, se chama a Grande Tribulação. A Grande Tribulação cairá em Israel o dia da angústia de Jacó e afetará o mundo inteiro. Não pense que você não vai sofrer. Vai afetar o mundo inteiro. Como diz, quando amaldiçoam a ti, serão amaldiçoados. Quando abençoam a ti, serão abençoados. Queridos irmãos, é importante entender quem é Israel, porque muitas das profecias são acerca de Israel. E se não entendermos quem é Israel e as nações que são Israel, como é que podemos entender as profecias? E por isso, Deus nos deu, na Igreja de Deus, este entendimento, que é um entendimento fundamental profético. Que a chave para nós, na Igreja, estarmos motivados a pregar a boa nova do Reino de Deus, agora enquanto temos tempo, porque falta pouco tempo. Porque o tempo da angústia de Jacó está à esquina e Jacó já está a cair. Abram os olhos. Abram os olhos. Não é que tenhamos centenas ou dezenas de anos. Não temos. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas está à porta. Falta pouco tempo. O tempo é curto.
Mas há uma realidade básica, queridos irmãos. Deus existe e Deus é fiel. E esta fidelidade é provada pelas nações de descendência israelita. Embora alguns, criticamente, não acreditem nesta descendência ou na descendência destas nações, ao fim de contas, é um ponto de fé. Ao fim de contas, é um ponto de fé. Você precisa acreditar que de facto é assim e que isto vai acontecer. Mas Deus vai restaurar Israel à segunda vinda de Cristo para trazer paz ao mundo todo. Através de Abraão e seus descendentes, as nações de Israel, Deus vai abençoar todas as nações do mundo. Isto é, Deus vai trazer o mundo todo a Cristo. Para quê? Para sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos e filhas de Deus no reino de Deus.